quero repostar, porque me identificou muito e tal. E curto, né? E eu mandei para ela, mas aí hoje eu resolvi a gente debruçar sobre esse assunto um pouco mais, a gente avançar um pouquinho mais nesse assunto. Sobre coisas que a gente quer ter, do ponto de vista de Deus, coisas que a gente precisa ter. São assuntos diferentes, né? As coisas que a gente deseja ter e as coisas que a gente precisa ter. E nem sempre a gente se entende com Deus no que diz respeito a esse assunto. Nem sempre a gente e Deus combina. Porque assim, Deus ele é galardoador daqueles que o buscam, diz a Bíblia. Significa o quê? Que Deus gosta de dar presente. Deus gosta de dar mimos. Deus gosta de agradar a gente. Como um pai que gosta de dar presente para o filho. E assim, presente para filho, quem é pai sabe disso, funciona assim. Se você sabe que seu filho quer muito uma coisa, e você pode dar, isso produz, eu acho, na gente uma alegria maior do que neles. Uma satisfação violenta. Deus tem esse negócio, a Bíblia fala disso, e Deus tem isso. Deus gosta de dar presentes. Nem tudo que Deus faz, Ele faz porque é produtivo. Deus não é técnico na relação com a gente. Eu vou dar porque isso vai produzir alguma coisa, senão não dou. Não, Deus não é assim. Tem coisas que Deus dá porque Ele quer te ver alegre. A tua alegria alegra a Deus, Ele se alegra com a gente. Ele é amoroso. A ponto de dizer, Jesus, que ele é melhor do que um pai. Jesus falou assim, né? Se vocês são maus, gostam de dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Mas a encrenca é que às vezes Ele não dá algumas coisas que a gente entende que não é nem mimo, é necessário. Algumas coisas que a gente entende importante para a vida da gente, simplesmente Deus não dá. Deus manda aquela espera ou manda aquela não quero dar. E na vida de quem se relaciona com Deus, isso é um conflito muito grande entender isso. Discernir esse negócio de ora Deus me dá o que eu nem espero. Mas ora o que eu desejo e que entendo que preciso, que me é fundamental, Ele não dá. Foi essa confusão que aconteceu na família de Lázaro, que era amigo íntimo de Jesus, próximo de Jesus. E aí Jesus costumava frequentar a casa de Lázaro para bater papo, para comer lá com ele, sentar com ele, trocar ideia. Sem nenhum motivo objetivo, porque tinha prazer de estar com Lázaro, família de Lázaro. Lázaro era um amigo pessoal, um amigo íntimo de Jesus. Aí imagina, Lázaro fica doente, doença grave. Quem se lembra a gente se lembra de quem? De Jesus, amigão. É a mesma coisa que você ter um amigo que é banqueiro, cara endinheirado, milionário. Passou por uma necessidade, lembra de quem? Tô legal, meu amigo. Né? Tu tem um amigo delegado da polícia, tu teve um problema de justiça, meu amigo, tô legal. Tô com a costa quente. Aí quando Lázaro adoece, eles mandam chamar Jesus. Você sabe da história, Jesus não vai. Aí pensa comigo no contexto que envolveu os sentimentos do próprio Lázaro e das irmãs dele, da família, que foram vendo Lázaro esmorecendo e Jesus não chega. Aí Lázaro morre. Aí eu fico na cultura judaica, o espírito não se afasta do corpo nos 3 primeiros dias. Eles creem que durante 3 dias o espírito daquela pessoa permanece ali. Então existe possibilidade de ressurreição. Quando Lázaro morre, eles devem ficar pensando assim, não, Jesus está para chegar e Jesus ressuscita. Jesus, pô, resolve a parada. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, e Jesus não veio. Não chegou. Na vida da gente também não é assim? É difícil entender por que algumas coisas Deus não dá. E por que algumas coisas Deus demora para dar. Por que algumas coisas que a gente tem como preciosas não chegam. Porque algumas a gente até entende, mas há coisas que a gente simplesmente não consegue dar.
é o motivo da nossa reflexão hoje. Das coisas que a gente tem, ou deixa de ter, porque cai no chão e quebra. De novo, né? Profético esse negócio. Você viu? Na hora. No mesmo momento, de manhã caiu o meu. De manhã foi Encaixou certinho. Obrigado, bom, a gente tinha combinado. O que mais aconteceu? Então, coisas que a gente precisa ter e Deus, por algum motivo pessoal, não dá. E o pior, não explica a gente por que não dá. E a gente fica naquela luta horrorosa por não ter. Bom, o raciocínio lógico, óbvio, é que Deus sabe, né, o que é melhor para a gente. Mas nem sempre a lógica combina com os sentimentos da gente. E nós somos seres emocionais, a gente tem sentimento. É fácil falar sobretudo se for a luta do outro. Se for a luta de alguém, a gente fala assim, Deus não deu porque Deus não queria dar. Mas quando é a tua, quando é na tua vida, na tua, né? Entender esse Deus, e entender coisas que Deus não faz, e entender coisas que Deus não dá, é uma exigência de maturidade. Então eu queria que a gente pensasse hoje sobre as coisas que a gente tem e sobre as coisas que a gente não tem. Porque o segredo está aqui. Talvez, e muitas vezes, Deus não nos dá algumas coisas porque, no fundo, a gente não sabe as coisas que tem nele. Quero dizer, aquilo que Ele já nos deu, nós não percebemos o valor. A gente não encontrou valor naquilo que tem. E é por isso que Ele não nos dá aquilo que a gente deseja. Porque tem muita coisa que a gente tem acesso, e Deus tem dado, e a gente não percebe que tem, por causa dos enganos da vida que faz a gente valorizar justamente o que não tem, né? Eu queria começar pensando nas coisas que a gente não tem, e que Deus não quer que você tenha. E muitas vezes Deus mexe com algumas estruturas muito originais, porque Deus não quer que você tenha essas coisas. Porque não é próprio de quem anda no reino de Deus ter tais coisas. Bom, vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, um episódio em que os apóstolos não tinham o que era necessário do ponto de vista humano. E aí tiveram que improvisar. Que legal, estava sem óculos, abria amós. Mas é a mesma coisa, né? Atos 3. Vamos lá? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença. Eu fiz uma observação lá de manhã no ABC, queria fazer agora aqui também. Muita gente lê esse texto de maneira errada. O pessoal acha que Pedro e João estavam indo para o templo orar. Porque o texto diz assim. Indo para o culto de oração, por exemplo. Olha. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Aí a cabeça do crente evangélico é o quê? Era culto de oração. Os caras estavam indo para o culto de oração. Na verdade, eles estavam indo para um templo judaico, que não tem nada a ver com aquilo que entendemos com um templo cristão ou protestante. Templo judaico não é um ambiente onde o judeu vai se relacionar com Deus. Não é. Porque o judeu sabe, na doutrina judaica, que quem se relaciona com Deus é só o sacerdote. Ele não. Por que o judeu vai ao templo? O judeu vai ao templo para ensinar os filhos sobre a lei, sobre o Pentateuco, a Torá. Normalmente é ali naquele ambiente que se faz o discipulado. Os mestres ensinam os discípulos naquele ambiente do templo. As mulheres trocam informações, existem pátios separados para cada classe de pessoas no templo. E também você vai ao templo para assistir a cerimônia
de oração, ou no momento da oração dos sacerdotes, e também você vai levar ofertas ao templo, porque o judeu cabe perfeitamente o fundamento da oferta, seja para pedir perdão por algum pecado, seja para agradecer por alguma outra coisa, ele leva lá a pomba, leva alguma coisa, e na verdade nos últimos dias de Jesus nem se levava nada, os próprios sacerdotes vendiam essas coisas, foi até porque isso que aquele crente de Jesus, quando ele entrou no templo. Então eles iam por esses motivos. Templo não era ambiente de uma liturgia religiosa, templo era ambiente de convivência, de relacionamento. Então eles iam para encontrar pessoas. Era o templo, o ambiente em Jerusalém mais frequentado, de entrada e saída de gente, sobretudo nos horários das orações. 9 da manhã, 3 horas da tarde, 18 horas, 9 da noite, cada terço de hora. Eram os ambientes onde havia grande fluxo de pessoas, e grande fluxo de pessoas preparadas com dinheiro, porque ir ao templo era levar oferta. Então, o aleijado, malandramente, era colocado na porta do templo para receber alguma oferta daquelas pessoas que entravam, alguma esmola daquelas pessoas que entravam e saíam dali com dinheiro que vieram trazendo para fazer oferta. Então, era um bom lugar para esmolar. Pedro e João decidiram estar ali. Eles não foram prestar culto e nem foram buscar a Deus. Pedro e João não criam nisso. Pedro e João prestavam culto na vida e se relacionavam com Deus na vida. Pedro e João foram ao templo para proclamar o reino de Deus aos judeus. Só para deixar isso bem pontuado. Estava sendo levado para a porta chamada, eu estou lendo o versículo 2, porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo, como disse. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele e então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar, e depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e cantando louvores a Deus. Quando todo o povo viu, andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Pai de amor, dá a tua palavra para a gente essa noite. Nos ajuda a discernir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para dar. Fala no nosso coração. Tem misericórdia de mim, no serviço que eu presto aos meus irmãos aqui agora. Me ajuda, Espírito Santo, a não te atrapalhar, a não querer agradar, inventar, adornar, nada. Me ajuda a trabalhar como o Senhor espera de mim, como um menino de recado apenas, dando aos meus irmãos aquilo que eu creio o Senhor me deu. Ser com cada um dos teus filhos aqui, que a nossa mente, o nosso coração seja entregue nas tuas mãos, de maneira que a gente tenha uma revelação da sua palavra, cada um dos irmãos, seja revelado da sua palavra de uma maneira poderosa e viva, de forma que nem seja o que eu digo que fique guardado nos corações, mas a tua palavra seja uma lâmpada para os pés e luz para o caminho. Amém. Como a gente falou, Pedro e João não tinham o que era humanamente necessário. O cara estava lá esperando esmola, grana, dinheiro, e pediram isso a ele. Pedro parou e falou: olha para a gente. E o cara teve uma expectativa desse convite de que ia rolar um dinheiro, ia rolar uma esmola. E Pedro e João disse: bom, a gente não tem o que você quer, mas a gente tem algo para dar. Ele levanta e anda. A gente não tem exatamente o que você está pedindo, mas a gente vai te dar o que a gente tem. Levanta e anda. E aí a gente faz essa história. Tem uma parte na biografia de Constantino, forma protestante,
Lutero? Esse dia olhando na biografia de Lutero, e que diz que ele foi ao Papa, conversar com o Papa, e o Papa estava mostrando os castelos para Lutero, e as imagens de ouro, e as coisas, e dizendo a ele, eu vou corrigir, me perdoe, Francisco dessas coisas. E aí disse a ele assim, nós não pedimos, até o final, vamos trocar, se Deus quiser, não falar nada. Aí, Francisco, o Papa disse a Francisco que nós hoje não somos mais uma igreja pobre, a gente não tem mais necessidade de dizer não temos ouro nem prata. E Francisco disse, eu acho que a igreja também não tem mais autoridade para dizer não tem. Tremendo isso, né? O problema é que tipo de coisa, como igreja, a gente já aprendeu que a gente recebe na igreja. Porque eu compreendo que existe uma contradição gigante entre o evangelho da prosperidade e o evangelho a que gostamos de chamar de reino de Deus, ou qualquer outra nomenclatura que você queira dar, que contradiz o conceito da prosperidade. Porque todos os dois utilizam textos bíblicos, inclusive. Quem fala da prosperidade, fala, por exemplo, o texto que eu acabei de falar agora há pouco, que Deus gosta de abençoar seus filhos. E é mentira? Não, é verdade. Tem outros textos utilizados para fundamentar a doutrina da prosperidade, são inventados, tirados do nada. Eles estão na palavra. A ideia é discernir com clareza o que seja a prosperidade, em primeiro lugar, efetiva do ponto de vista de Deus, e o que seja para Deus algo valioso, algo precioso, algo que queira Deus dar. Qual é o tal do tesouro do reino de Deus? Porque, eu falava de manhã lá no ABC, assim, aquela conversa da mulher que foi atrás de Jesus, a Cirofenícia, que foi atrás de Jesus para ter a filha curada de febre, e Jesus falou para ela, eu não vou poder te atender, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Lembra desse negócio? E lembra da palavra que essa mulher deu? Ela descreveu direitinho o que seja o trabalhar de Deus, o doar de Deus na vida da gente. Quando Jesus falou isso, ela disse, Jesus, quero pão não, porque os cães comem das migalhas que caem na mesa. Eu não estou falando de pão, eu só estou falando de uma cura. Isso para você, migalha, foi o que ela disse. E Jesus parou e falou, nem Israel entende isso ainda. Eu não encontrei fé dessa, nem em Israel. Tua filha está curada, pode ir lá. E ela voltou celebrando. E Israel não conseguiu entender o que seja o pão e a migalha. E eu acho que a igreja hoje ainda não conseguiu entender o que seja o pão e a migalha. Porque a maior parte de nós, quando eu falo de nós, eu falo do mundo evangélico, corre atrás de migalhas. Está como aquele paralítico, assentado à beira do templo, e o templo aqui representa a experiência com Deus, a vida com Deus, assentado à porta, desfrutando de migalhas. E a gente celebra as migalhas que caem da mesa. Uau, Deus me abençoou, me prosperou. Uau, o Senhor curou minhas enfermidades. Uau, Deus resolveu meus problemas familiares. Eu troquei de carro, comprei um apartamento novo. E a gente trata as migalhas como sendo o maior valor da vida, enquanto tem pão esperando a gente para comer. O problema é que migalha é dada na porta do templo e pão é dado dentro do templo. Migalha é dada a quem está à margem do evangelho. E a essência, o pão, o valor, o tesouro, está para quem adentra o evangelho. Você se lembra de Asaf? Salmo 73? Versículo 1 até o versículo 17 é um sujeito. Versículo 17 em diante é outro. Versículo 1 até o versículo 17 é um sujeito que não entende por que o ímpio prospera e ele não. Por que Deus está dando um monte de coisa ao ímpio e não culpa o ímpio e não condena o ímpio, e ele, que é servo de Deus e faz tudo certinho, Deus não dá nada para ele. Ele chega ao ponto de dizer, em vão eu tenho purificado as minhas mãos na inocência. Quer dizer, não está adiantando nada ser santo, andar corretamente, não está me servindo de nada. Aí no versículo 17, ele fala assim, até que eu entrei no santuário de Deus. E aí eu entendi tudo. Eu deixei de ficar
a porta do templo, e eu resolvi entrar. Nós vivemos com uma multidão de pessoas à porta do templo. Essa é a demanda, é a dinâmica da crise espiritual da maioria das pessoas. E o motivo da crise é porque as migalhas não vêm de maneira satisfatória. O motivo da crise, muitas vezes, é porque a esmola recebida à porta do templo não está agradável, não está interessante. Porque você veja, Pedro e João estavam entrando no templo, e talvez fosse Pedro e João a dupla mais rica daquela tarde, no templo. Mas eles não tinham ouro nem prata. Eles não tinham o que o sujeito queria. Eles não tinham a migalha. Eu quero começar a pensar nas coisas que você, como eu disse agora há pouco, que você não tem. E que Deus não quer mesmo que você tenha. Deus não quer que você tenha o que o mundo tem. E talvez você é tirado do conceito das coisas que o mundo tem, para que você entenda que não é isso mesmo que Deus quer te dar. E o que é que o mundo tem, Alexandre? O mundo tem independência. O sistema do mundo, aquele que vive fora do reino de Deus, o que vive debaixo de um império de trevas, é um sistema de pessoas que vivem donas, ou pelo menos pensam ser donas do seu próprio nariz. Faz o que dá na telha. Ninguém se mete na minha vida, eu tenho independência. Assim é o sistema do mundo. E muitas vezes a gente quer as coisas de Deus, quer que Deus abençoe a nossa independência. Deus quer que Deus abençoe o nosso jeito de viver. A gente quer que Deus abençoe o nosso sistema, que é o do mundo, que a gente herda e que a gente aplica. Segundo lugar, Deus não quer que você tenha o que a religião tem. Às vezes a gente deixou o mundo, mas como é muito comum o pessoal falar por aí, o mundo não deixou a gente. E o que quer dizer isso? Eu nem me refiro a algum ato de pecado. Eu não digo que às vezes você deixa o mundo, mas o mundo não deixa você. Não é porque dizer, então porque está mentindo ainda, porque está roubando ainda, porque está adulterando, porque o mundo não deixou ele. Não, é mais grave que tudo isso. É porque a essência do pecado não deixou. Existe um ego, uma soberba, uma vaidade interna, e que a gente torna ela evangélica. E é possível tornar o ego evangélico. Totalmente possível. Porque o sistema religioso, ele só muda a maneira de fazer as coisas. Lá fora se fazia de um jeito, aqui a gente faz a mesma coisa de outro jeitinho. Mas é essencialmente a mesma coisa. Do que eu estou falando? Das vaidades, da soberba humana, e vira um ambiente eclesiástico, aquele ambiente que a gente fala em nome de Deus, na verdade um ambiente de culto ao homem, a personalidade humana, a coisa de tentar construir para Deus alguma coisa que não é o que Deus quer construir. Ainda que seja em nome de Deus e ainda que seja para Deus. Para você entender bem religião, o primeiro ato de religião da Bíblia foi o de Caim. Lembra da oferta de Caim? Eu falo isso o tempo todo. Foi o primeiro ato religioso da Bíblia. Porque Deus tinha ensinado como deveria o homem sacrificar a Deus. Oferecer um sacrifício para Deus. Existia um modus operandi, existia uma necessidade de um animal sem defeito morrer, para apresentar um sacrifício para Deus. Caim olhou aquele negócio e falou, não gostei desse negócio não. Né? Muito feio, tem sangue, animal morto, sujeira. Eu falei, Caim inventou uma oferta para Deus, um sacrifício, o que você falou de manhã? Um sacrifício vegano. Ele botou lá as coisas que ele plantava e tal, e ofereceu a Deus, e eu tenho certeza que Deus vai curtir, porque é muito melhor esse negócio. E a gente, veja, a gente é capaz de ficar criando uma religiosidade melhor do que a de Deus. A gente cria um jeito de ser crente melhor do que o de Deus, um jeito de servir a Deus melhor do que o de Deus, um jeito de servir aos irmãos melhor do que o de Deus, que não é bonito, mas pomposo. E olha, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou falando figurativamente não, aos olhos humanos fica melhor mesmo. Você já passou em floresta. Uma floresta, quando a gente vai ali no parque de Águas Claras, aqui tem os lugares ali de mato, fica fechado, onde não deixam passar pessoas, e fica ali um pedacinho. Se você olhar, é uma bagunça.
Uma árvore cresce lá da outra, raiz, folha, bagunça. Já passou em lugar onde tem reflorestamento? Aqui tem algum perto? Não. Reflorestamento. Não. Reflorestamento são áreas do cara para indenizar a devastação de uma área, ele refloresta. Como é que fica? Já fica as árvores tudo certinho, uma perto da outra. Fica bonitinho pra caramba. Lá no Paraná. Lá no Paraná tem? Fica uma tudo certinho. Assim, tem lugares que a gente viajando, a gente vê na estrada, áreas de reflorestamento. Com as árvores em fileira, certinho. Bonito de ver, mais bonito que a floresta. Mas não tem 1/3 do ecossistema que a floresta tem. Não tem vida. É bonito, mas não tem nada de vida igual à floresta. Se você comparar a qualidade de vida do ecossistema da floresta, não tem nem comparação. Mas é muito mais bonito. Então a religião é desse jeito. A gente faz um negócio mais bonito. A gente elabora melhor. Por exemplo, a gente sabe fazer culto. A gente sabe pregar, a gente sabe cantar. E detalhe, a gente nem precisa do Espírito Santo para isso. A gente consegue fazer até um culto pentecostal. O Espírito Santo a gente fala em língua e tudo. E nem precisa do Espírito Santo. E muitas vezes ele nem está presente. Aliás, na maior parte das vezes ele está do lado de fora batendo para que alguém abra, para que ele entre, como diz a palavra. Religião é quando a gente faz as coisas ao nosso modo. E muitas vezes Deus não dá o que a gente quer ter, porque Deus não quer que você tenha o que a religião tem. Você entendeu? Terceiro lugar, Deus não quer que você tenha o que você quer ter. Porque o fundamento principal do relacionamento com Ele é ter o que Ele quer ter, é ter um coração convertido a Ele. É sair do centro da vida, é deixar um trono no coração. Esse é o fundamento do Evangelho. Quando você conheceu Jesus, tinha um trono lá onde você estava sentado. O seu ego, seus desejos, sua vontade, a sua vida era sua, para você. Conhecer Jesus não é continuar sentado no trono com um monte de coisas evangélicas ao redor da vida. Conhecer Jesus é sair do trono, deixar Ele sentar, convidá-lo a vir reinar. Em primeiro lugar, Deus não quer que você tenha as coisas que o mundo tem. Em segundo lugar, Deus não quer que você tenha aquilo que a religião tem. Em terceiro lugar, Deus não quer que você tenha o que você quer ter. O que a tua alma deseja. Deus quer que você tenha aquilo que Ele deseja te dar. Quando eles perguntaram para Pedro e João, pedindo uma esmola, Pedro e João falou: olha para a gente, eu não tenho ouro nem prata. Eu não tenho. Essa também foi a mesma expressão que Paulo disse quando o rei Agripa o perguntou o motivo da sua fé. Agripa viu Paulo maltratado e Agripa havia conhecido Saulo, poderoso, imponente, rico. E agora vê Paulo ali agredido, pobre, morrendo na mão dos seus algozes. E perguntou o motivo da fé dele. Paulo disse: é verdade, rei, eu não tenho as coisas que você acha importante para a vida. Você lembra a resposta de Paulo, né? Asaf, Jó. E a gente pode ir pensando, passar a noite inteira aqui pensando em 1 milhão de homens de Deus que no seu processo de amadurecimento foram descobrindo coisas que Deus não queria que eles tivessem. Então o primeiro passo é tentar entender que talvez melhor do que perder alguma coisa é renunciar àquilo. Porque tem gente, entenda por favor, amados, que passa um relacionamento com Deus tentando dominar, tentando guardar para si, tentando prender dentro de si, lutando com Deus, para guardar dentro de si coisas que são caras, preciosas e valiosas. E isso está impedindo o agir, o avanço de Deus na tua vida. Porque, querido, não se engana, Deus simplesmente não quer que vocês tenham. Martin Luther King dizia assim: todas as coisas que eu tentei manter comigo, eu as perdi.
E tudo que eu entreguei nas mãos de Deus ainda tenho comigo. Então, em primeiro lugar, talvez o Senhor tenha convidado você hoje, aqui ou no Instagram, os irmãos que estão com a gente, para chamar a gente à reflexão sobre o valor de não ter. Parar de lutar com Deus. Talvez o dia que você não tiver alguma coisa, você vai descobrir o que você de fato tem e não consegue enxergar e não consegue perceber que tem. Porque veja a palavra de Pedro e João para o paraplégico. Nós não temos ouro e prata, mas o que temos. E o que você tem? O que é que você tem? Será que você sabe o que tem? Será que você já descobriu o depósito de Deus na tua vida? O tesouro dentro do vaso de barro que o Pai te deu, que o Pai plantou em você. O que é que você tem? Em primeiro lugar, você tem aquilo que o mundo perdeu. Na medida em que o mundo tentou manter sua independência, ele perdeu a sua intimidade. Frasezinha pastoral para guardar. Na medida que o mundo perdeu, renunciou a sua, guardou a sua independência, perdeu a sua intimidade. Porque, por isso dizendo isso, quando Adão não tinha independência, ele tinha intimidade com Deus. Ele descia no Éden todas as tardes e se relacionava com Deus, com Adão, aquele ser inteligente, capaz, poderoso, mas altamente dependente de Deus. O dia que Adão come de uma árvore de bem e mal e se torna independente, a intimidade foi interrompida. O que a igreja tem então, Alexandre? Você tem intimidade. O que é isso? Intimidade é transcendência. Intimidade é uma consciência expandida. Intimidade é a capacidade de ver o que o homem não vê. Intimidade com Deus é estar para além do humano. Intimidade com Deus é ter palavra na hora certa. É ser Deus na vida de alguém. Intimidade com Deus é ser instrumento de Deus para transformar as pessoas, as cidades, os lugares. Intimidade com Deus é o que o mundo não tem. O mundo é como um cachorro que corre atrás do rabo. E os homens não são os tolos, como a parábola de Jesus, que ficam guardando tesouros para um dia descobrir que esses tais tesouros não resolvem nada na sua vida. Passam a vida inteira lutando para ter coisas. Veja que ciclo insano é a vida do homem sem Deus. Ele luta para trabalhar, para possuir coisas que não consegue desfrutar, porque para mantê-las tem que lutar de trabalhar. E se mata de trabalhar para ter coisas que não desfrutam. A sociedade está desse jeito, gente, completamente arruinada pela necessidade de ter o que Deus não quer que tenha. Porque, segundo a parábola bíblica, inclusive, aos filhos, ele dá enquanto dorme. Aleluia. Então, você tem o que nenhuma empresa pode dar, o que nenhuma conta bancária pode dar, o que nenhum sucesso ou fama pode dar. Você tem intimidade com o Criador, intimidade com o Divino. Você tem o que a religião não pode dar. Lembra da minha analogia com a floresta e com o reflorestamento? Então pode ser que a tua vida, ou a vida eclesiástica debaixo do governo de Deus, pareça meio bagunçada, pareça meio sem ordem, pareça menos bonita, menos arrumadinha, mas ela tem vida. A religião não tem vida. O que você produz em teu nome para Deus não tem vida. E eu falo como um homem que passou buscando ter capacidade de produzir coisas. Me vi na minha juventude me esforçando para fazer coisas com o meu talento, para ser bom pregador com o meu talento, para atrair multidão com o meu talento, querendo pregar para multidões, querendo me tornar conhecido e fazendo coisas para Deus na base do meu talento, até o momento em que o Senhor falou: para, velho. Para, porque você não é capaz. Está ganhando aplausos aí, mas eu não estou nem te conhecendo. Para
com esse negócio de tentar fazer com a força do seu braço. Me deixa fazer na sua vida o que eu quero, do meu jeito, do meu próprio modo. O que a religião não tem? A religião não tem vida. Vida. E o que eu chamo de vida é o agir natural de Deus. É ter aquela confiança de descansar em Deus, de confiar nele, para que ele cuide. Você saber quem é você, o que ele espera de você, qual é o teu lugar e qual é o papel de Deus. Terceiro lugar, porque a igreja tem o que ela nunca poderia ter. O que ela não seria capaz de fazer com a força do braço. Quem anda com Deus, de repente, descobre isso. Descobre que Deus vai cuidando dele e dela. E que aquilo que você gera é pequeno perto daquilo que Deus pode gerar. E que Deus pode fazer. E que é bom confiar em Deus. E que é bom andar debaixo da direção de Deus. E ter o teu tesouro de desfrutar do agir de Deus na tua vida sentimental, amorosa, emocional, sexual, financeira, espiritual e qualquer outro algo que você queira imaginar. E deixar Deus suprir e cuidar de todas as coisas. Você tem um outro tesouro que o ladrão não rouba e que a traça não corrói. A igreja precisa aprender a ter a alegria de celebrar o que tem, de dar valor ao que tem, e não ficar lutando com Deus para ter aquilo que não tem. Será que você é capaz de celebrar o que tem, o que Deus te deu, a potencialidade que Deus deu, a graça da intimidade com Deus, a vida com Deus? Eu não tenho ouro e nem prata. Oh, que tristeza! Tem um monte de gente fazendo campanha porque não tem ouro nem prata. Tem um monte de gente perdendo noite de sono porque não tem ouro, não tem prata. Tem um monte de gente angustiada porque não tem ouro e não tem prata. Porque nessa vida capitalista que a gente vive, quem não tem ouro, não tem prata, não tem nada. Mas Pedro e João diziam, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas tenho outra coisa mais preciosa que eu vou dar. E eu tenho para dar, não tendo ouro nem prata, eu tenho para dar. Eu vou te dar o que tenho. A igreja só vai conseguir dar o que tem quando ela descobrir e ela se alegrar do que tem. Versículo 6 fala do que sejam as coisas que tem. De como é a celebração e o poder daquilo que tem. Em nome, dizia Pedro e João para Pedro, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Eu vou dar a você o que eu tenho. Em nome de Jesus, sai da tua inércia. Eu vou dar a você o que eu tenho. Em nome de Jesus, sai da porta do templo. O poder que a gente tem de pegar uma sociedade e as pessoas ao redor da gente e falar, vou te dar o que eu tenho. Passa a andar. Passa a fazer o teu casamento andar. Passa a fazer a tua vida sentimental andar. Passa a fazer a tua espiritualidade andar. Sai da porta do templo. Eu vou te tirar da porta do templo. Porque o que a gente tem de verdade, o nosso maior tesouro, ele não é nada que a gente tem para a gente, mas é algo que a gente tem para dar. Pedro e João disse isso, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu dou, porque o que a gente tem, a gente dá, e é porque dá que a gente tem, porque no reino de Deus, quanto mais eu dou, mais eu tenho, e quem não dá, nunca tem. Porque como disse o texto que lemos semana passada aqui ministrando a palavra, até o que tem lhe será tirado. Lembra do texto? Você dá e tem. E quanto mais dá, mais você tem. Então o tesouro, essa celebração toda, Alexandre, por que eu não consigo ver como você? E por que eu não consigo ver um tesouro tão grande assim? É porque você ainda busca algo para ter para si, ao invés de ter para dar. Porque no ato de dar é que a gente descobre Deus. E é por causa disso que acontecem fundamentos do Evangelho, como por exemplo, ofertar e dizimar. Por que Deus fala tanto de oferta? E não é Alexandre que fala de oferta, e não é pastor nenhum que fala de oferta, mas Deus fala tanto de oferta. Por que Jesus, que não tinha tempo, não pagava aluguel, não comprava equipamento de som, falou mais de oferta
de dinheiro do que falou de céu. Por quê? Deus não precisa de dinheiro, irmãos. Jesus tirava dinheiro para pagar imposto na boca do peixe, lembra disso? Por que ele falou tanto em dinheiro? E por que a Bíblia diz a gente para falar de dinheiro? E por que é tão importante dar enquanto Deus não precisa de você? Porque não é Deus que precisa que você dê, é você que precisa dar. Porque dar cria uma dinâmica de receber. E eu não estou falando de dinheiro só, eu estou falando de tudo na vida. A generosidade nos põe no ciclo de Deus. O dar nos põe no ciclo de Deus. Porque é isso. O amor de Deus ao homem começou num ciclo generoso de dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O dar é o ciclo divino que me faz receber. E dar tudo. Dar da minha espiritualidade, dar do meu dinheiro, da minha fidelidade. E é por isso que a gente fala de dízimo como uma maneira de administrar recursos da igreja. Não como sendo dízimo uma coisa que vai lá, se você não der, Deus vai te pegar, Deus vai te punir, arrancar a cabeça, vai mandar um monte de devorador na tua casa. Porque na verdade quem dá, não está preocupado com 10%, quem dá tudo que tem. Entrega o dízimo para ajudar na administração dos recursos, porque é uma ideia boa do Velho Testamento, a gente recuperou, não teve. Mas, por exemplo, quem tem dificuldade com dízimo não entendeu nada de dar, porque dá tudo. Canso de falar isso aqui. O cara foi me perguntar se existia comprovação bíblica no Novo Testamento para dizimar. Tem ordem bíblica no Novo Testamento para dizimar? Eu falei, não. Então eu não preciso dizimar. Eu falei, não. O que quer ser? Quer cumprir o Novo Testamento direitinho? Quero. Dá tudo, filho. Porque o Velho Testamento mandava 10%, o Novo manda dar tudo. O Velho Testamento mandava dar um dia para Deus, o Novo manda dar a vida. O Velho Testamento mandava perdoar 70 vezes 7. Perdoar 7 vezes por dia, o Novo manda 70 vezes 7. Quer dizer, na verdade, o sentido é perdoar sem limite. No Velho Testamento mandava amar como a si mesmo. No Novo Testamento manda amar como Jesus mandou. O Novo Testamento não ameniza, agrava. Porque gente do Novo é gente que tem o Espírito. E gente que tem o Espírito é gente que entrou no ciclo divino de dar. Então, por causa disso, se parece com Deus, dando tudo que tem. Seja dízimo, seja oferta, seja cooperação com o negócio, seja o acolhimento de um irmão, seja o perdão a quem te fere, seja o amor a quem precisa. Aí, essa comunidade que dá, descobre o valor e enriquece, porque dá, e quanto mais dá, mais tem. Porque dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, transbordante, se deitará no vosso regaço. E eu sei que esse texto é usado para oferta, mas o texto existe muito para além do dinheiro. Ele fala de todas as outras coisas da vida. Começa a cuidar de alguém para tu ver. Começa a ensinar a palavra para você ver. Começa a acolher gente na tua vida para você ver. Dai e dá-se-vos-á. Dai e dá-se-vos-á. Dai e dá-se-vos-á. O tesouro que você tem existe para 3 princípios no ato de dar. Versículo 7. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Igreja é comunidade de gente que o que tem lhe dá autoridade para pegar as pessoas nas mãos e levantá-las. Igreja não se associa com pessoas boas. Igreja se associa aos quebrantados, aos desprezados, para dar as mãos e ajudar a levantar. Porque nisso está o tesouro da igreja. O que eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. Levanta e anda. A Bíblia diz que ele pegou o cara pela mão e o pôs de pé. Eu não estou falando de uma obra divina, eu não estou falando de um trabalho do Espírito Santo, eu estou falando de um trabalho de Pedro. Ah, foi Jesus que deu a mão para o cara? Não. Foi o Espírito Santo que deu a mão para o cara? Não. Foi Pedro, o Pedrão mesmo.
O que eu tenho eu te dou. Vem cá, levanta. Igreja que toca nas pessoas e que dá a mão às pessoas para levantar. Igreja que acolhe quem quer que seja. Igreja que, tal qual Jesus, anda com os piores. Porque não interessa tentar levantar quem está de pé. É quem está prostrado que a gente se aproxima e dá a mão. E não vai haver poder de Deus enquanto não houver ação do homem. Você está entendendo isso? Alexandre, eu não sei como cuidar de alguém. Eu preciso de Deus. Bota a mão, começa a fazer para tu ver como é que Deus vai entrar. Se dispõe a fazer. Começa a dar para o teu tesouro. Ou eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Aí Pedro vai lá, pega pela mão e o que acontece? Versículo 7 continua. Eu estou acabando já. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Aí foi Pedro? Aí não. Pedro pega o cara pela mão e levanta. Imediatamente os pés e os tornozelos dele se firmam. Pedro me levantou e o Espírito me curou. Pedro me levantou e com a ajuda de Pedro, com a ação humana, física de Pedro, o Espírito transcendeu e fez o que não era possível. Eu não posso esperar que o Espírito faça se eu ficar só sentadinho, vou ficar aqui orando, Deus vai agir. Não é assim. E eu não posso tentar fazer toda a obra com a força do meu braço. Eu ajudo, eu faço o que eu tenho que fazer e o Espírito entra fazendo o que ele tem que fazer. A essência do milagre sempre será parceria e interação entre homem e Deus. Aí Pedro foi lá, deu a mão ao cara e o cara ficou de pé e o Espírito Santo o curou. E a Bíblia diz que ele saiu da porta do templo, entrou no pátio, louvando a Deus, pulando e andando e louvando a Deus. De repente o paralítico, o cara incapaz de andar, começa a andar e saltar e voltar isso para Deus, louvor para Deus. Esse é o nosso tesouro. E todo o ouro, e toda a prata, e todo o suprimento dos nossos sonhos, e todas as coisas boas que a gente quer que Deus dê para a gente, vão ter que ficar correndo atrás da gente, enquanto a gente faz essas coisas preciosas. Enquanto a gente sai servindo as pessoas, estendendo mão, levantando, vê Deus curando, e de repente quem ficava sentado à beira do templo, de repente está dentro do templo, pulando, a vida produzindo, o casamento acontecendo, a vida de Deus fluindo, louvando a Deus, louvando a Deus. Gente que antes estava lá parada, vivendo de esmola. Gente que antes estava lá parada, sendo marginalizada no Evangelho. Essa é a proposta de Deus para mim. Essa é a proposta de Deus para você. É isso que Deus quer que você tenha. Isso não é uma chamada ministerial, assim, ó. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso não é uma coisa para uma casta de alguns homens. Isso é para a igreja. Quantas pessoas você conhece? Talvez você tenha deixado em casa. E quando eu falo em casa, eu estou pensando próximo à sua casa, seus vizinhos, seus amigos, ou talvez dentro da sua casa, que estão mendigando, angustiados por uma esmola. E Deus quer usar você para dizer: levanta, anda. Vamos orar. Vamos pedir a Deus. Queria convidar você a orar comigo sobre as coisas não que eu tenha dito, mas sobre as coisas que o Espírito Santo tenha dito a você enquanto eu estou aqui falando. Porque em algum momento Deus disse que você é aquele paraplégico. E Deus quer te fazer andar hoje. Em algum momento o Espírito Santo pode ter dito que você é como Pedro e João, que ele quer dar autoridade para levantar outros. Feche seus olhos.